hoje vamos conversar sobre o módulo 2, né, que trata dos programas de estudos que a Federação Espírita Brasileira, como outras federativas também, né, adotam para dar continuidade, né, aos estudos doutrinários, mostrando também essa importância, né, que o estudo tem. E, sem dúvida, né, os centros organizam, né, bem dizer, todos os centros têm seus grupos de estudos, e esses grupos de estudos, diferentes do que as pessoas estudam individualmente, eles são contínuos, sistematizados, e isso favorece muito o estudo, né, de todo mundo que se interessa. É verdade, Mara, e é bem interessante, né, que no módulo 2 ele já começa nos trazendo ali, né, uma explicação sobre a sigla ESD, porque a maioria das pessoas, quando vê o ESD, né, já pensa nas apostilas cheias de tomos, de capítulos, né, mas na real todo estudo que ele é organizado de maneira sistematizada, em grupo, né, e voltado também para a doutrina espírita, ele é considerado um ESD também, né, não precisa ficar só voltado ali para a apostila. Então, qualquer, né, livro espírita que você utilizar para fazer um estudo sobre ele, né, de maneira organizada e sistematizada, é considerado um ESD também. Eu acredito que essa noção de que só existe o ESD para o estudo da doutrina espírita se deve em virtude da sua antiguidade, já que desde 1977 o espírito Ângelo Aguarodi, em mensagem enviada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a necessidade de uma tarefa de divulgação do Espiritismo, das obras básicas e dos princípios básicos do Espiritismo por meio de um estudo sistematizado, para que possibilitasse realmente a ampla difusão e dinamização do movimento espírita. E, desde 1975, os trabalhadores espíritas vêm se dedicando nessa tarefa de estudar, de promover esses estudos de forma sistematizada e contínua do Espiritismo. Com certeza, né? Penso que realmente não poderia ser diferente disso e também é muito interessante, né, e legal também enfatizar alguns dos benefícios, né, que esse estudo pode trazer, né? Ele pode, é quase como um efeito dominó, né? Porque ele traz benefícios para o indivíduo, né, trazendo mais conhecimento, né, sobre o estudo, trazendo esclarecimento sobre a doutrina e nisso, para a instituição espírita, ele pode estar trazendo melhores trabalhadores, com mais conhecimento, mais esclarecidos, né, para estar trabalhando na instituição. E, né, isso faz com que toda a doutrina ela seja mais divulgada, né, tenha mais pessoas para estar levando esse conhecimento, esse estudo, né, para a sociedade, que vai poder usufruir e a partir, né, de todo esse conhecimento que a doutrina, que o movimento traz, é um benefício geral para a sociedade, né, como o Espiritismo diz, né, a gente tem que estar sempre evoluindo, então isso para a sociedade é muito importante. E sem esquecer que também implica, né, em estudo, um trabalho de formação, a evangelização infanto-juvenil, que no caso no módulo 2, né, como é destinado a uma formação de monitores de grupo de estudos de adultos, então ele não entra exatamente nesse assunto, mas é válido, né, toda a informação que tem nesse curso é super válida para os evangelizadores. E também destaca isso, né, que essa evangelização ela também é bastante antiga, né, ela tem uma longa data, talvez até anterior a esse processo mais organizado, sistematizado, já que ela se inspirava também em modelos que outras religiões têm de educação religiosa para as crianças. Contudo, né, o nosso movimento espírita nem sempre prioriza, mas isso vai mudar, porque à medida que a gente vai evoluindo, vai se entender a importância da educação, né, da evangelização infanto-juvenil para formar esses trabalhadores que vão estudar aí, né, as apostilas e outros cursos que a casa oferece. E a gente tem que se atentar que nada é estagnado, né, que estamos sempre em constante mudança e renovação, como agora com os grupos de estudos que estão acontecendo de maneira remota em virtude da pandemia. E nós sabemos que para um bom desenvolvimento do grupo de estudo é necessária a organização de algumas atividades, como o planejamento, a existência de um material disponível para aqueles integrantes que vão estudar, o espaço físico, o cronograma de estudos. Mas agora, com a existência dos grupos de maneira virtual,
todas essas características sofreram algumas alterações. Então, por exemplo, o espaço físico e o horário, que antes da pandemia se restringia à participação do grupo dentro de uma instituição espírita, em uma sala, em horário e data sempre previamente delimitados. E hoje, com a pandemia, os grupos estão acontecendo de maneira online e o espaço físico passou a ser o grupo virtual, passou a ser o WhatsApp, os meios de comunicação online de forma instantânea, como aplicativos como o Zoom ou Google Meet. E o horário também sofreu uma certa alteração nesse sentido, de acordo com as necessidades das turmas, já que alguns grupos atualmente lançam o tema para ser estudado no decorrer da semana, na medida em que cada pessoa, cada um daqueles integrantes tem disponibilidade. Também a divulgação sofreu alteração, já que antes era feita primordialmente de maneira impressa por meio de cartazes colocados no centro espírita. E agora as casas espíritas têm explorado muito mais as suas redes sociais e inclusive esses convites e essas publicações por meio do grupo de WhatsApp. Também o material a ser estudado, que era primordialmente físico, né, o livro, e agora, o livro impresso, melhor dizendo, e agora nós podemos acessar esses livros de forma virtual. Na realidade, desde antes, né, já há anos que são disponibilizados esses livros de forma virtual. Porém, agora, ampliou-se a acessibilidade da internet. Então, livros como o EJE ou o livro do EAD são possíveis de serem encontrados nos sites da FEB, assim como as obras básicas e demais livros de autores como, por exemplo, Chico Xavier. E é interessante a gente observar que até mesmo as avaliações sofreram certas alterações. E essas avaliações são muito importantes, já que elas que possibilitam o aprimoramento do grupo. E agora é possível que ela seja realizada por meio de formulários na modalidade online. E é curioso observarmos que, em relação à evangelização e alguns eventos que nós realizamos, podemos perceber que quando esses formulários são enviados para eles preencherem, sem que seja necessária a identificação de quem está preenchendo, existe uma adesão maior. Então, mais jovens, mais evangelizadores vêm preenchendo e possibilitando até mesmo uma avaliação mais fidedigna, porque eles se sentem mais à vontade de realizar algumas críticas construtivas. E é muito interessante, Ana, né, como você cita, né, que agora nós temos, né, a internet, né, todos esses meios online para pesquisas, o que facilita bastante, né, realmente, né, quando a gente precisa pesquisar e procurar algo. Mas é importante também sempre ficar atento, porque nem tudo que vai estar na internet é verdade, né? Então é muito importante ficar sempre atento a ver se realmente aquele conteúdo, né, que está sendo exposto é realmente algo que se encontra nas obras básicas, algo que realmente tem um fundamento. Tem um site da FEB e que disponibiliza vários, né, conteúdos, tanto do EJE como de várias obras, né, que são muito interessantes para a gente estar vendo e usufruindo desse conteúdo, né? E também vale ressaltar, né, que o ESD ele é composto também por 3 materiais didáticos, né, que vão estar facilitando, né, que é o sumário, que com todos os programas de estudos, né, que resume todo esse conteúdo dos 3 programas. Também as apostilas complementares, que elas tratam do movimento espírita em si, e também as apostilas de técnicas de ensino. É bem lembrado. Porque o trabalho federativo ele é um trabalho muito responsável, feito com calma, né, com muita gente envolvida. Geralmente as propostas, né, como aqui as apostilas do estudo sistematizado da doutrina espírita, né, que a gente tem aqui alguns exemplares, eles foram desenvolvidos, aperfeiçoados, foram colocados, né, em roda de conversas, passou pelas federativas, né, as equipes que se responsabilizam por isso fazem as revisões continuadamente. Então, é um trabalho que a gente pode dizer assim, ele é simples. Ele é simples para quem já está há um longo tempo estudando e tem uma facilidade maior de estudar nas obras básicas diretamente. Mas para uma boa parte, né, da população que frequenta nossas casas espíritas, nem todos, né, tiveram um ensino regular, ou mesmo os monitores não têm uma formação no campo pedagógico.
Então a apostila, como tu falou, Bruno, ela está sedimentada em outros materiais que favorecem, né, a qualidade dela. E além do ESD, né, das apostilas do ESD, também existem outros programas. E todos esses programas que existem, eles estão assim sedimentados nesta qualidade, nesse trabalho amadurecido, de troca, com várias pessoas contribuindo. O que é diferente, talvez, de uma pessoa, né, entusiasmada, que abre lá uma live e começa a falar o que ela acha, o que ela pensa, né, e talvez no meio daquilo tenha alguns problemas doutrinários, e aí a pessoa, né, não vai ter a informação mais adequada. Então, além do ESD, que é um programa bastante conhecido, né, que agora está com mais uma edição revista e atualizada, também, por exemplo, a FEB, né, a Federativa Nacional, ela tem o programa de estudo aprofundado da doutrina espírita, que são 5 livros dedicados ao estudo assim, bem minucioso de toda a parte religiosa da doutrina espírita. Tem um programa que é recente, que inclusive nasceu em Santa Catarina, que é o programa de introdução ao estudo do espiritismo, que é um programa assim, bem básico, voltado para as casas espíritas receber os primeiros meses que a pessoa começa a frequentar e quer estudar. Então, é um programa efetivamente de introdução, além, né, do estudo das obras básicas, que é o mais tradicional, né, o que de certa maneira sempre existiu, o que o codificador incentivou muito, né, por conta de ser o início da própria doutrina. E, além disso, existe um programa, não um programa propriamente dito organizado, como essas apostilas aqui, mas um programa que está fundamentado, que é o de estudo das obras básicas. Então, né, muitas casas adotam esse e o das obras complementares, que aí fica a critério de cada centro espírita, de estudar um determinado autor ou tema, conforme também o interesse do público. E eu acho muito interessante a gente pensar, né, que se nós vivermos até os 100 anos, ainda vai ter muito desse material para a gente estudar, isso sem mencionar dos livros do André Luiz, por exemplo, das obras do André Luiz na série No Mundo Maior, ou da série psicológica da Joana de Ângeles, ou até mesmo dos romances da Ivone Pereira. Então é muito material, é muito estudo, e uma reencarnação apenas é muito pouco para tudo isso, né? Ah, sem dúvida, né? E imagina que coisa maravilhosa, né? Quando todos os espíritos assim abraçarem mesmo esse trabalho de estudo contínuo, sistematizado, né? E fazer sempre essa leitura crítica, porque esse é um pressuposto da fé raciocinada, desse manancial sem fim, né? Vou dizer assim, exagerando, mas é muito grande mesmo, que é a literatura espírita. Mara, esse realmente será o verdadeiro mundo de regeneração, né? Onde o bem prevalecerá e todas as más paixões ficarão no passado, né? É real. E também, além do mundo de regeneração, que nos espera também o módulo 3 no próximo vídeo. Até lá.